Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, amém? Vim aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, amém? Queria compartilhar hoje um texto que está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 10 apenas para a nossa meditação no dia de hoje. Êxodo 34, 10, olha o que está escrito lá. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Olha que texto interessante para a nossa meditação no dia de hoje. Até esse momento em que o texto que nós lemos está citando, né? Até esse momento, Êxodo 34, Deus havia feito maravilhas no meio do povo. Deus havia livrado o povo com grande magnitude do Egito, das garras do Egito. E aí Deus veio fazendo maravilhas desde o Egito, desde a saída do Egito até o deserto, livrando o povo de tudo que você possa imaginar, andando com o povo através de uma coluna de nuvem durante o dia, de uma coluna de fogo durante a noite, provendo de alimento, codornizes, maná, provendo de água. Deus fazendo maravilhas no meio do povo, até esse momento, até esse texto. Então, a gente vê que Deus caminhava com o povo, Deus era com o povo, e ainda assim, mesmo que Deus fosse com o povo, mesmo que Deus fizesse maravilhas, mesmo que Deus estivesse demonstrando estar com o povo vira e mexe, prevaricava, errava, abandonava da fé. O povo então abandonava a fé, apostatava a fé, mesmo Deus fazendo maravilhas no meio do povo. Então o povo vira e mexe, murmurava, vira e mexe, deixava de seguir aquilo que Deus mandava que eles seguissem. Eles descredibilizavam Moisés de várias formas, por várias coisas. Enfim, Moisés tardando em descer, estando no monte com o Senhor, e o povo lá embaixo prevaricando, fazendo bezerro de ouro, adorando bezerro de ouro. Deus olha, Deus vê e avisa para Moisés: olha, desça, que o teu povo está adorando bezerro de ouro, o teu povo está errando, o povo está pecando lá contra mim, desça. E aí Moisés desce com as tábuas da lei, dadas pelo Senhor, escritas pelos dedos de Deus, pelo dedo de Deus. E quando Moisés chega, o povo e vê aquela cena do povo adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, joga, as tábuas da lei ao chão. Enfim, elas se quebram e Moisés fica irado com o povo e junta os levitas e começa ali a exterminar alguns, aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro, um resumo para nós aqui. Enfim, no final Moisés volta ao monte para falar com Deus e Deus resolve exterminar e começar uma nova caminhada, uma nova trajetória através da vida de Moisés. Mas Moisés, ele intercede pelo povo e pede a Deus que não extermine o povo, para que Deus se lembre da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus pede Moisés pede, intercede diante de Deus para que Deus não exterminasse o povo, para que Deus continuasse com a sua aliança. E Deus então diz aqui que vai renovar a sua aliança com o povo. Então Deus aqui mostra que quer continuar a sua aliança, então, através da intercessão de Moisés, e vem e traz esse texto para nós em Êxodo 34, mostrando para nós que aqui ele estava então renovando uma aliança com o povo, mesmo depois desse ato pecaminoso, mesmo depois de todos esses atos, durante todo esse percurso do Egito até o deserto, sentido a terra de Canaã, em direção à terra de Canaã. O povo sempre errou, sempre prevaricou, e Deus sempre perdoou e vinha trazendo uma nova aliança. E agora Deus queria de novo mostrar que tinha uma nova aliança para com eles através dessa intercessão que Moisés fez perante o povo. E aí então, uma das primeiras coisas
nós podemos aprender, o primeiro ponto para nós, nesse dia de hoje, com relação a esse texto, com relação a essa atitude do Senhor para com o povo, é que Deus está buscando uma aliança conosco. Deus tem buscado uma aliança conosco. Deus tem buscado uma aliança contigo, uma aliança comigo, uma aliança com o seu povo. Então essa é a primeira questão que nós podemos enxergar diante desse texto. Que Deus, muitas das vezes, busca ter esse contato conosco. E nós é que rechaçamos o contato, né? Nós é que rechaçamos a presença do Pai muitas das vezes. Nós desdenhamos, nós abandonamos a presença de Deus. Enfim, Deus sempre busca ter esse relacionamento, esse diálogo, essa aproximação com o ser humano. O ser humano é que busca outras coisas. O ser humano é que busca outras coisas. O ser humano é que se afasta de Deus. Nós temos exemplo de Adão, que falava diretamente com Deus. Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão. E Adão, quando erra, quando peca, se esconde de Deus, se afasta de Deus, né? Procura um outro caminho, foge da face do Senhor, porque sabia que tinha errado, sabia que tinha pecado. Enfim, Deus, quando vem ao povo no deserto, né? Deus pede para que o povo se prepare, porque ele falaria com ele. Então Deus vem diante do povo no deserto, e o povo mesmo é que fala: Moisés, eu peço, né? O povo pede a Moisés para que Moisés fosse o interlocutor entre o povo e Deus, entre Deus e o povo, porque o povo viu Deus falando, né, através de relâmpagos, trovões, enfim, e o povo ficou assustado. Então o povo pediu para que Moisés fosse interlocutor, ou seja, o povo rechaçou. Deus queria falar diretamente com o povo, com voz audível, com demonstrações de prodígios e maravilhas, enfim, mas o povo falou: não, Moisés, fale Deus com você e você reporta isso a nós. Olha só como é que o ser humano é. O ser humano muitas das vezes rechaça a presença do Pai. Então desde o início Deus fez alianças. Deus fez aliança com Jacó, com Abraão, com Noé. Deus faz alianças, né? Deus faz aliança com a sua criação, com seus filhos. Deus então tem buscado fazer uma aliança conosco. E a aliança é justamente isso. É um pacto. A aliança é um pacto. O que seria um pacto? Pacto é uma decisão. Deus decide, Deus decidiu ter uma aliança com o ser humano, ter uma aliança com a sua criatura, ter uma aliança com seus filhos. E é interessante que quando essa aliança vem de Deus, né, o próprio Deus, como eu disse, busca fazer uma aliança conosco, e quando essa aliança vem dele, ela não é quebrada. Não é quebrada. Deus não quebra a sua aliança. O ser humano sim quebra as alianças. Deus não quebra a sua aliança. Nós podemos ver que a aliança que ele tinha com Abraão era que tinha com Isaac, com Jacó, e aí foi para a posteridade. Deus não quebrou suas alianças. E tem um texto em Atos 3:25, está escrito assim lá: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, aqui a gente estava em Atos, né? Olha, Deus não quebra as suas alianças. Então a aliança que ele fez no passado é válida para nós até os dias de hoje, porque nós professamos a mesma fé que Abraão. Isso é só um exemplo de um texto, né, mostrando para nós como Deus não quebra as suas alianças, mas é o ser humano que quebra a sua aliança. O ser humano que quebra a aliança diante de Deus. O ser humano é que busca outras coisas. Então Deus tem buscado fazer uma aliança com o ser humano. Deus tem buscado fazer uma aliança contigo. Deus tem buscado fazer uma aliança com seus filhos. E uma segunda questão, o segundo ponto para nós no dia de hoje é esse: que Deus tem um propósito com essa nova aliança. Então Deus tem um propósito. Toda aliança que Deus faz sempre tem um propósito em cima dela. Deus tem um propósito então nessa nova aliança. Deus tinha um propósito então com essa nova aliança que estava fazendo diante do povo. Então Deus tem um propósito com essa nova aliança. Deus tinha um propósito com essa nova aliança que estava firmando com o povo naquele momento, naquele tempo. Deus tem um propósito para cada aliança que Ele faz com sua criatura, com seus filhos, com os seres humanos, conosco. Deus tem um propósito nas alianças. Então Deus estava fazendo aqui uma nova aliança com o povo diante desse texto, diante dessa situação em que o povo é pego adorando o bezerro de ouro, e Moisés volta e intercede, aquilo que a gente estava falando anteriormente. Então Deus promove
uma nova aliança. E qual é o intuito de Deus fazer essa nova aliança? Maravilhas. Deus quer fazer maravilhas. Deus quer continuar fazendo maravilhas. O intuito de Deus querer fazer uma aliança conosco, ou de renovar a aliança conosco, ou com o seu povo, ou com o seu povo naquela época, naquele momento, era justamente esse, de fazer maravilhas no meio do povo. Deus só faz, de fato, maravilhas, coisas magnânimas, com quem Ele tem aliança. Então, se você tem uma aliança com Deus, se Deus tem uma aliança contigo firmada e você respeita essa aliança, você anda com diligência diante do Pai, Deus quer e vai fazer maravilhas na sua vida, na vida do seu povo, na vida daqueles que o seguem diligentemente. Deus tem maravilhas para fazer no seu meio, e o intuito de Deus fazer uma nova aliança, de Deus renovar a aliança conosco todos os dias, é justamente esse, fazer maravilhas. As alianças do Senhor, elas são renovadas todos os dias quando nós acordamos. Então todos os dias Deus quer e Deus pode, Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, na minha vida, na vida do seu povo. Então o propósito do Senhor para as nossas vidas é justamente esse, em fazer maravilhas. Deus quer fazer maravilhas, e isso nos leva ao terceiro ponto para nós, que é justamente esse: Deus quer fazer maravilhas. Deus tem a intenção de fazer maravilhas no meio do seu povo. Deus tem a intenção de fazer maravilhas para o teu servo, para aquele que o segue com diligência, com interesse de coração. Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo. Então, além de refazer uma aliança com o povo, de ter um propósito em cima dessa nova aliança, Deus quer sim fazer maravilhas no meio do teu povo. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, na minha vida. Deus quer fazer maravilhas diante dos teus filhos, porque Deus tem para nós aquilo que nós nem imaginamos ainda, que nem penetrou o nosso coração. Isaías 43:19 nos diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, Deus tem coisas novas. Deus tem uma nova aliança. Deus, além de buscar aliança com o ser humano, além de ter um propósito com essa aliança, Deus quer fazer maravilhas, e dentro dessas maravilhas Deus quer fazer coisas novas. Olha só, agora sairá a luz. Olha o que o texto de Isaías diz: agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Você não está percebendo, não tem percebido que Deus, tantas coisas que Deus tem feito, na sua vida, agora vai sair a luz. Creia, se Deus já fez tantas maravilhas, Deus já havia feito tantas maravilhas no meio do povo, do deserto, saindo do Egito até a terra de Canaã, e o povo ainda estava desapercebido, o povo ainda estava prevaricando, estava errando, estava abandonando, estava fazendo bezerro de ouro. Então, olha só, no deserto Deus vai fazer um caminho, e de fato Deus estava fazendo um caminho no deserto para que eles fossem até a terra prometida, para que eles fossem em direção a Canaã. Então Deus fez um caminho para eles no deserto. Olha só que interessante, no deserto Deus vai fazer um caminho para você, Deus vai fazer um caminho para mim. Rios no ermo, onde não tem nada, um lugar que não tem nenhuma expectativa de vida, Deus vai criar rios, Deus vai criar rios no ermo. Olha só que interessante, Deus falando aqui através de Isaías 43. Então Deus tem coisas novas, Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo, Deus tem essa vontade de fazer maravilhas no meio do seu povo. Em 1 Coríntios 2:9 também está escrito que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou em coração humano, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que, ou seja, para aqueles que o servem, para aqueles que têm uma aliança com Ele. Então Deus preparou coisas que vocês nem imaginam, vocês não têm nem noção daquilo que Deus tem, só por ter uma aliança com o Pai, só por seguir com diligência uma aliança com o Pai. Então Deus quer fazer maravilhas no meio do seu povo, Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Deus tem essas coisas para você, coisas que você nem mesmo imagina. Então nós precisamos deixar essas coisas de lado, essa dificuldade de seguir com diligência diante do Pai, de seguir firme na aliança que o Pai tem para nós. Nós precisamos deixar isso de lado para que nós consigamos receber
as dádivas do Senhor, as maravilhas do Senhor. Nós precisamos perder o medo de experienciar o novo que vem de Deus. Nós precisamos fazer diferente de como o povo fazia. Nós precisamos experimentar a graça do Pai, experimentar essas maravilhas, principalmente da presença do Pai. O povo deixou de experimentar a presença do Pai. O povo pedia para que Moisés fosse a Deus, quando Deus queria que o povo também fosse a Ele diretamente. Então Deus quer ter esse contato contigo, Deus quer ter esse contato comigo. Então nós podemos diretamente subir ao monte. O povo desistiu de subir ao monte, Moisés foi. Mas eu não quero desistir. E convido você também a não desistir. Que suba o monte, que não desista, que vá em busca da presença do Pai, que vá em busca de ter experiências com Deus, de sentir a presença de Deus, de ver a presença do Pai, de experienciar as maravilhas do Pai, porque Deus tem coisas novas para você, Deus tem uma aliança nova para você, Deus tem um propósito com essa nova aliança. Então que você possa estar aberto a essas novas experiências, que você possa estar aberto a essas alianças com o Pai, que você possa estar aberto a experienciar a presença do Pai, subir ao monte e receber do Pai tudo aquilo que o Pai tem para você.